Boa noite, bem-vindos a mais uma semana do projeto O Poeta em Casa. Antes de começar, dizer que estamos na 9ª edição. Hoje é sábado, dia 13 de junho de 2020. Esse é um projeto poético temporário, enquanto estamos em isolamento social. Vou ler aqui um trecho, acho que todos vocês conhecem, que diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Vocês sabem quem falou isso? Tem alguma ideia? Esse texto é bem conhecido, mas agora tá escapando o nome. Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, isso. Nelson Mandela. O nosso tema dessa semana é Não Consigo Respirar. Esse tema, claro, faz uma alusão, na verdade não é uma alusão, é uma menção direta, ao terrível acontecimento do dia 25 de maio passado, em que George Floyd, um negro de 46 anos, foi assassinado por um policial branco nos Estados Unidos, e esse fato repercutiu muito. Depois dele, muitas reações aconteceram, E aí é uma coisa que a gente não pode deixar parar. Essa voz tem que reverberar, essa voz, essa reação, esse questionamento que provocou várias reflexões, isso tem que reverberar. E é por isso que eu escolhi esse tema, para que a gente possa conversar um pouquinho, sobre ele. E aí alguém pode pensar assim: nossa, mas isso é um tema pesado para um encontro de poesia, Mas é pesado, sim, mas pesada é a nossa realidade, Pesados são os acontecimentos que a gente tem visto, não só recentemente, mas desde há muito, muito tempo, E vindo aqui para o Brasil, a gente tem também, muito recentemente, a morte de um jovem negro, que é o João Pedro, E aí a gente relembra também várias outras situações, são inúmeras, e a gente pode elencar várias. Assim, falando muito rapidamente, eu me lembro daquele carro que foi alvejado com 80 tiros, uma família inteira dentro. Vocês lembram disso? Teve também o caso da menina Ágata, que estava dentro da Kombi, que foi baleada. Vários outros. Teve um que já aconteceu há algum tempo e que eu não me esqueço, que foi a Cláudia, o sobrenome não me recordo, assim, não fui pesquisar para ver o nome dela, mas porque isso está no meu, está dentro de mim. Foi uma coisa que me impressionou muito, que foi uma pessoa, uma mulher negra, que foi arrastada por uma viatura policial, e aí, obviamente, que ela morreu. Foi assustador, tem acontecido coisas assustadoras. Então, o tema é pesado, mas é porque a realidade é pesada, e a gente não pode fechar os ouvidos, fechar os olhos, e principalmente a gente não pode fechar a nossa voz. A gente tem que falar, sim, disso, E a partir do momento que a gente precisa falar disso, é que quando eu fui fazer a escolha da poeta da semana ou da escritora da semana, eu pensei em Conceição Evaristo, porque ela traz essa voz, muito forte dentro dela, que é o que ela chama de escrevivência, que depois vocês vão falar um pouquinho, Então, é uma voz também que é muito importante aí no nosso cenário, e que, a partir desses acontecimentos lá nos Estados Unidos e aqui também,
eu li, né, uma notícia de que várias coisas estão acontecendo em função disso, e dentre elas o aumento da venda de livros de escritores negros, como, por exemplo, a própria Conceição Evaristo, né? E a filósofa Djamila Ribeiro também, os livros dela também estão sendo muito procurados nesse momento. Então, sinal de que as pessoas estão buscando essas vozes, né? Então, o meu convite hoje é para que a gente seja mais uma voz dessas, né? E aqui a gente passa para a autoapresentação de vocês, e eu não vou fazer a minha autoapresentação hoje. Eu considero que isso tudo que eu estou falando já não uma autoapresentação, mas já é o espaço que eu poderia estar falando de mim. Eu prefiro estar lançando essas vozes para vocês. Então, a gente vai conversar, sim, sobre todos esses acontecimentos, sobre esse fascismo que está entrando na nossa vida, ou está se mostrando mais forte agora, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e em outros lugares também. A gente vai falar da violência, vai falar desse monte de coisas, e principalmente do racismo, que é o que está mais latente aí nesses acontecimentos, tá bom? Então, tá bom. Eu sou Clara Racal, né? Sou a mediadora aqui do Projeto Poeta, idealizadora e mediadora. E eu tenho comigo essa noite Eliseu Banori, tenho Thaís Vieira e tenho Dulce Batista. Sejam bem-vindos. A minha tela está na seguinte ordem: Eliseu está do meu lado, a tela de vocês pode estar diferente, mas a minha está assim. Logo depois vem Thaís e Dulce em seguida. Isso. Então, eu vou fazer essa ordem. Eu peço que vocês se auto-apresentem, falem o nome de vocês, de onde vocês são, o que fazem, quais são os projetos, se tem livro publicado e tem como mostrar, mostra o livro. Fala sobre a sua relação com a poesia e mais o que vocês quiserem, tá bom? Passo a voz, então, para o Eliseu. A Dulce já está com o áudio dela fechado, vou fechar o meu. Thaís tenta fechar o seu. Eliseu, pode falar, querido. Seja bem-vindo. Tá, minhas primeiras palavras são de agradecimento a Deus, e agradeço também a Carla, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu não podia negar esse convite, né, porque o Jimmy foi um grande amigo, um poeta que me incentivou sempre a publicar. E eu lembro que durante os anos de faculdade a gente falava muito de poesia no corredor da faculdade, no mural lá de poesia do FRJ. Então, foi um grande amigo que me ajudou a ter mais essa paixão pela literatura. E eu nasci na Guiné-Bissau, um país de África de língua portuguesa, um país pouco conhecido assim no mundo. Eu digo assim, apesar de tanta pobreza, um dos países mais pobres do mundo, mas a Guiné é um país onde tem muitas alegrias, as pessoas vivem de alegrias. Então, eu me inspiro muito nisso. Eu cresci na igreja evangélica, e essa paixão pela literatura começou na igreja, de adolescência. Eu fui fazer um curso no Centro Cultural Português. Aí, quando um professor, nome de George Express, me falou de poesia da Guiné, eu fiquei assim motivado para conhecer os poetas guinenses, e daí a vontade, a paixão foi aumentando, e vim para o Brasil fazer curso de letras. Eu cheguei aqui em 2009, eu sou formado em literatura português de literaturas, e depois eu fiz uma especialização em literatura africanas, de língua portuguesa. Em seguida, eu fiz mestrado também em literatura africanas, de língua portuguesa. Então, eu defendi meu mestrado com um tema que é História da Literatura da Guiné-Bissau. Tendo em conta essa situação, né, Guiné-Bissau é um país assim pouco conhecido.
assim, ouve-se assim falar de Mia Couto, de Pepetela, como se fala, Paulina, Cisiane, entre os outros, né, autores assim de língua portuguesa, mas ninguém fala de literatura guiné. Então a minha intenção durante 2 anos de mestrado foi pesquisar a história da literatura guinense, no sentido de divulgar essa literatura assim pouco conhecida assim no mundo lusófono. Então eu defendi em julho do ano passado, vai fazer quase 1 ano. A minha intenção era voltar para a Guiné no mês de abril, dia 10, mas esse vento ainda sopra, né, que é coronavírus, eu não consegui viajar, mas eu creio que tudo tem propósito, né? Então eu me inspiro muito para escrever, eu me inspiro muito na vivência, né, de dia a dia, da convivência, né? Acho que a voz poética é fruto de experiência de cada um. Carla, você escreve, assim, tendo em conta a sua experiência. Vocês estão me ouvindo, né? Todo mundo está me ouvindo? Então, eu escrevo tendo em conta a vivência, né? Que todo mundo aqui, eu acho, assim, você escreve poesia, contos, tendo em conta, assim, a experiência que você viveu. Então, a mulher que sai, por exemplo, de casa para trabalhar na feira, porque tem que sustentar o filho, a mulher que carrega água, a mulher que trabalha no campo, e criança sem roupa, mas é alegre, e muitas outras coisas que acontecem no meu país, que dá tristeza, mas as pessoas vivem ricas de alegria. Então, isso me inspira muito para escrever. E, em 2011, eu publiquei o meu primeiro livro, e o patrocínio foi da Faculdade de Letras, que é intitulado Em Busca do Espaço Verde. E esse livro não tenho aqui comigo. E em 2012 também eu publiquei outro livro, que é O Vento Ainda Sopra. O Vento Ainda Sopra. Depois eu escrevi outro livro, que é Crônicas, sociologia no caso, né? Eu fiz um relato assim da minha experiência como estudante aqui no Brasil. Falei de preconceito linguístico, falei de preconceito racial, e dia a dia da minha convivência na faculdade. O livro chama Memórias Fascinantes, relatos que traduzem o silêncio. Foi em 2014. Em 2015 eu publiquei esse livro que é Almas em Agonia, porque em 2015 eu fui visitar a minha família na Guiné e eu deparei com muitas coisas. Isso, essa é a primeira versão. Depois, acho que na editora está essa versão, mas eu fiquei com essa versão aqui. Não, o outro é O Vento Ainda Sopra, né? É poesia, isso. Poesia. Tem outra capa também, essa aqui é a primeira. Eu estou falando desse livro que é romance, né? Que é romance que eu coloquei em 2015. Outra capa que você mostrou foi em 2012. Mas essa capa foi a primeira capa que a editora me sugeriu, mas eu depois pedi para fazer outra capa. Então, em 2015 eu fiz um relato assim de minha experiência durante um mês. Eu escrevi esse livro, tendo em conta a dificuldade de maioria de jovens guinenses de querer sair do país, tendo em conta a pobreza, desemprego, e todo mundo quer ter essa vontade de sair para estudar fora. Então, eu escrevi esse livro em 2015. E em 2017 eu publiquei outro livro que é Contos, que é O Cantar do Galo, e tem um grande significado para mim, porque o galo tem uma metáfora. Isso. Cantar do Galo, isso. É isso mesmo. E foi lançado em 2017.
o galo que canta para nos despertar, né? Porque a gente tem um problema. Eu falo hoje que o nosso problema é entre nós, na África, tanto na Guiné. Então, o galo é um símbolo para despertar as pessoas, porque na Guiné, quando você dorme de madrugada, o galo canta para você acordar. Então, o galo também pode significar também essa questão de Pedro na Bíblia, né? De Pedro e Jesus, essa questão de rejeição. E o país rejeitou jovens que querem ter sucesso a nível de emprego, ter uma boa qualidade de ensino. Então, o país rejeitou. Então, cantar galo é nesse sentido. O último livro que eu publiquei foi esse livro aqui. É uma biografia. Carla, você pode procurar lá na editora Autografia. Eu publiquei esse livro agora, lancei, né? Não, ainda não teve lançamento, publiquei. Isso. É livro de um dos, assim, melhor músico para mim, a meu ver, guinense, que começou a cantar desde a década de 80 e já teve mais de 12 discos. O nome dele é Justinho Delgado. Publiquei esse livro agora, em dezembro, né, de 2019. Ainda não teve lançamento ainda, devido à situação que o mundo está deparando. Mais ou menos é isso. E estou ansioso para voltar para o meu país, para poder colaborar com aquilo que eu aprendi aqui no Brasil. E durante a conversa a gente vai conversando mais ou menos sobre vários assuntos aqui que a Carla sugeriu. Obrigado. Tá bom, Eliseu, obrigada. Deixa eu só te perguntar uma coisa muito rapidamente. Você tem como a gente adquirir algum desses livros, os mais antigos? Eles estão aonde? Depois eu vou mandar o link, né? Nome da editora. Aí vocês procuram, né? A maioria dessas editoras estão no centro da cidade, aqui no Rio mesmo. É muito fácil encontrar os livros. Então, esse livro aqui que eu tenho aqui comigo, né? Tem comigo, eu posso fazer entrega. O livro é R$35, vocês podem me ajudar também a divulgar. Eu vou mandar o link depois também. Mas quem quiser comprar comigo, eu tenho vários exemplares aqui, porque não teve lançamento ainda. Tá bom. Eu estou aproveitando vendendo o meu peixe, né? Claro. Isso aí. Vou passar então agora para a Thaís Vieira fazer a sua autoapresentação. Pode falar, Thaís. Estão me escutando? Coloquei o áudio agora. É um prazer estar nesse projeto. Meu nome é Thaís. Eu tenho 28 anos, sou formada em cinema e trabalho com cinema também, com gravação e edição de vídeo. Também esse ano, 2019, a gente aqui mora na Ilha do Governador. Eu e um grupo de pessoas fundamos um cineclube, que acontece na pista de skate do Cocotá, que é gratuito. E desde 2016 eu faço parte de um grupo de poetas de rua chamado Nós as Poetas. Eu ajudei a fundar também com outras mulheres, mas é um grupo horizontal, de autogestão, que a gente marca reuniões e qualquer uma que tiver interesse pode aparecer e pode ajudar a confeccionar os zines. A gente faz fanzines. Esse aqui é a primeira edição. E como é que acontece isso? Nós reunimos diversas mulheres, colocamos uma chamada pela internet e convocamos mulheres que escrevam para divulgar, para a gente fazer um zine e rodar, sem ter uma editora nesse meio, né? A gente produzir e a gente divulgar, distribuir.
E a procura foi enorme, assim, mulheres do Brasil inteiro, algumas mulheres de outros países até mandaram seus poemas. Quem era do Rio foi à reunião, ajudou a fazer os zines. E agora a gente já vai para a 4ª edição. Eu não tenho livro publicado em editora, mas também faço fanzines. E para obter, é só entrar em contato comigo ou me encontrar na rua. E aí o preço é pague quanto você quiser. E aí a gente vai trocando, né? Passando material. Mas o importante desse projeto Nós as Poetas é a gente divulgar mesmo, porque tem tanta gente que escreve, mas tem vergonha de publicar, ou não tem acesso a uma editora, ou inúmeros motivos, né? Então a gente facilita essa publicação. E é um prazer também falar sobre Conceição Evaristo, que é uma escritora que eu gosto muito, e é isso. Tá bom, essa fala sua fica para daqui a pouquinho. Vou passar então agora para Dulce Batista se auto-apresentar. Então, boa noite a todos vocês. Eu me sinto muito honrada de ter sido convidada a participar desse projeto. Já venho acompanhando o Sarau durante já alguns anos, né? E é a primeira vez que eu participo dessa edição online. Me sinto muito honrada por estar aqui, porque não sou da área da literatura, né? Minha formação é em filosofia, mas admiro e amo as artes. E gosto muito de poesia, tive ótimos, excelentes professores nessa área. Não tenho nada publicado, gosto de escrever poesia, já escrevi algumas, mas não tenho nada editado. Mas gosto muito de literatura, gosto de arte, gosto de poesia. Tive a oportunidade também de trabalhar o tema e o gênero textual poesia com os meus alunos, porque sou professora do ensino fundamental. É um trabalho que a gente tem feito, né, dentro da escola. E tive a oportunidade também de trabalhar a literatura e a poesia, algumas poesias de Conceição Evaristo com os meus alunos ano passado, né, já que com o Dedinho, o Conselho de Negros do Rio de Janeiro, prestou uma homenagem a ela no ano passado. Então, agradeço muito a vocês, estou aqui mais para aprender do que para contribuir, e podem contar comigo aí nessa jornada. Sou daqui da Ilha do Governador, nascida em Brasília, mas criada aqui no Rio de Janeiro, né? Minha família vive aqui há quase 50 anos. Então, sou cria aqui da ilha, me considero cria da ilha. Obrigada, Dulce. Espero que vocês gostem do nosso encontro de hoje. E a gente vai passar, então, para a segunda parte, né? Que é a leitura de poemas autorais, e dentro do tema Não Consigo Respirar. Então, a ordem vai ser Eliseu, depois Thaís, Dulce, e eu vou ler também um poema meu, né, que é relacionado a esse tema. Tá bom, Eliseu? Você pode começar, por favor? Eu não estou conseguindo abrir o teu microfone. Abre teu microfone, Eliseu. Pronto. Então, eu vou declamar um poema que eu escrevi há 2 anos, que é Preconceito, o título, né? Ainda não foi publicado, e é um caso que aconteceu comigo, mas depois eu tentei criar outros personagens dentro do poema. Mas, a princípio, foi um caso mesmo que aconteceu comigo, e até escrevi, publiquei esse poema no meu mural de Facebook, há 2 anos. Preconceito. Ontem, na Avenida Dom Helder Câmara, o dia estava quase a morrer, a noite se aproximando. Eu estava atrás de uma mulher branca
como seus vestidos, branca como a cor dos anjos. A mulher branca me encarou 2 vezes, parecia que eu tivesse atirado na sua alma. Nos seus passos apressados, em um instante, saiu correndo, gritando socorro. Um táxi parou voluntariamente, os 2 se foram, como não abrir e fechar os olhos. Um camelô, que sempre me viu passar na avenida, disse-me: angolano, aqui é o Brasil, você deve se acostumar. O olhar dele era pobre e triste. Olhei para mim mesmo, revistei a minha alma, não tinha nada de errado, só apenas um pedaço desse sofrimento. Passou o tempo, contei a história a um velho amigo brasileiro. Ele me perguntou se o taxista era branco. Respondi numa voz sem palavras, apenas ruídos. Ele disse que entendeu tudo. O brasileiro calou-se por séculos. Não disse mais nada. Eu também convidei o silêncio para me ocupar, só apenas um pedaço desse sofrimento. Obrigado. É um poema depoimento, né, Eliseu? Exatamente, exatamente. Isso. A gente escreve muito sobre nós mesmos e as nossas experiências, a gente percebe claramente, né, que foi uma experiência e também o que você sentiu, né? Talvez a gente consiga perceber um pouquinho. Exato, exato. Obrigada. Porque, sinceramente, quando eu escrevi esse poema, vem a frase de um grande escritor moçambicano, que é Mia Couto. Ele disse no livro Cada Homem é uma Raça, um livro de contos. Ele fala que não tem cor amarela, não tem cor azul, existe a raça humana. Carla, vou te dizer uma coisa que eu na Guiné, eu não sabia que eu era negro ou preto, de acordo com cada um, né? Mas eu gosto mais de usar o termo preto. Eu não sabia de cor. Mas chegando aqui no Brasil, desde 2009, eu comecei a pensar mais ou menos a questão de preconceito racial. Porque na minha terra quase não existe isso. Então eu comecei a pensar nisso, assim, a partir da minha vivência aqui no Brasil, a partir de 2009, que na rua, negro é uma desconfiança, e tem ainda aquela piada, se o negro não caga na entrada, caga na saída. E eu sempre, quando ando na rua, eu procuro evitar, assim, a desconfiança, né? Ficar mais afastado assim que eu puder, para evitar tanto com as pessoas na rua, tanto com policiais. E no meu livro que eu publiquei em 2014, que eu falei da minha experiência, eu tenho um capítulo sobre preconceito racial. Comentei muitos dos casos que aconteceu comigo, e comentei muitos dos casos que aconteceram com meus amigos. Eu lembro, um amigo me falou que estava com uma mulher branca em Copacabana, que o policial chegou para ele e falou para a mulher: tá tudo bem com você? A mulher falou: por que você está perguntando se está tudo bem? Eu estou com meu namorado. Ah, a gente só queria saber se está tudo bem com você. Ele falou que saiu daquele dia na praia com cabeça baixa, né? Foi dolorido. Eu coloquei também no lugar dele. Eu sei, eu tenho assim muitas coisas que cada um conta, né? Africanos que vivem aqui no Brasil, aí você não vai acreditar. Aí por isso que eu veio escrever esse poema. Talvez um dia eu vou publicar, mas eu pretendo publicar esse poema porque tem um conteúdo muito forte, que é um conteúdo de dia a dia de vivência aqui no Brasil. Acho que você deve publicar, sim. Essa vivência que você está tendo aqui é muito importante. Isso. Se expressar, né?
Exato. Nada. Thaís, vou passar para você. A gente tem 3 minutos nessa reunião. Ela vai acabar, a gente começa outra logo em seguida. E se a gente não terminar esse bloco de leitura, a gente continua no outro, não tem problema. E se Isso. cair no meio da fala de alguém, a gente retoma no próximo bloco. Pode ir, Thaís. Esse é um poema que, quando eu recebi o convite, foi sobre isso, né, dos atos também. E aí me veio falar de um poema que eu escrevi em 2016, nas Jornadas de Junho, e foi quando a gente não tinha mais como ficar na rua, e aí eu escrevi no chão mesmo, pelo celular, o que eu estava sentindo, tentando colocar através da poesia. A poesia é estado de greve. Vira a esquina quando se necessita, atrapalhando o fluxo, derrubando o que é fixo, procurando nexo. Mete a porrada em tudo pela frente. Reconvexo entre nós e o dentro de nós. Mentiras sinceras, juras de amor efêmeras, porém vitais. A poesia chega no papel sem regras, sem vírgulas e travessões, alarga as margens do cotidiano, ultrapassa as barreiras. A poesia vândala escancara a porta da realidade, gritando real, silêncio. A poesia pede passagem. Obrigada. Muito bom, Thaís. Parabéns. Obrigada. Vou passar para a Dulce agora, mas não sei se vai dar tempo. Não dando tempo, a gente retoma no próximo bloco, tá bom? Então, a poesia que eu escrevi, ela é inspirada nesse atual momento que nós vivemos de pandemia, de escuridão, de trevas, mas também no momento de ressurgimento, que a escuridão pode ser um momento também de se perceber a verdadeira luz. Então, nós vemos neste momento ressurgir uma força da humanidade de querer ser melhor, de buscar uma realidade melhor. E tem também como inspiração a luta de todos contra o fascismo e contra o racismo. Então, foi nessa realidade que eu me inspirei. E como eu não sou uma profissional hábil com as palavras, né, como vocês, escritores e poetas, eu coloquei que eu estou na contramão, então, das palavras, ou do uso das palavras. O título do meu poema é Na Contramão das Palavras. Sem tempo, sem paciência, sem tolerância. Não há espaço para o amor, para a escuta. Estou no escuro da noite, fria, sombria. Não há espaço, só escuridão. Como se a escuridão também não pudesse oferecer vida. Como se a escuridão não tornasse forte a luz. Trevas é só o que se vê agora. Trevas no peito, na alma, no caminho, só solidão. Como se o escuro só trouxesse o vazio, frio. Estou na contramão. Sei que o uso das palavras são incapazes de expressar o que sinto. Ao olhar o caminho escuro, negro e manchado de sangue. Sem tempo, sem paciência. Não há tempo para o fascismo, não há tempo para a ignorância. Sem tolerância com os desumanos. Onde os caminhos escuros nos levará, na contramão da história, sobrevivemos e iluminamos. Resistimos. Conceição, diz aí, Conceição, resistimos ou não? Você é a prova de que resistimos. Por um caminho sombrio, negro caminho, da negra pele. Sim, resistimos. Sem tempo, sem paciência, sem tolerância. Não podemos respirar.
não se pode respirar, mas resistimos. Seguimos e respiramos. Resistimos. Então, Dulce, eu sei que escrever poesia não é a sua prática mais habitual, mas olha só, você é uma poeta, tá bom? Só não está fazendo muitos poemas, mas que hoje você se inspire e dê prosseguimento a isso, que é uma coisa muito boa na vida da gente escrever poesia, porque é um modo da gente expurgar, é uma catarse, né? Então, parabéns. Obrigada. Eu vou ler agora o meu poema. E eu escrevi no dia 27 de julho do ano passado para Marielle Franco, né? Vocês sabem, a vereadora que foi assassinada no dia 14 de março de 2018, aqui no Rio de Janeiro. E eu escrevi esse poema porque estava perto do dia do aniversário dela. Se estivesse viva, ela teria feito 40 anos naquele momento. E o poema se chama A Mares. Diz assim: não adianta tombar Marielle, pois muitas outras mares há. Não adianta calar sua voz, pois muitas outras vozes há. E estão acordando com o sono de Marielle. São vozes de mulheres negras que estão ainda nas cozinhas, nas caixas de supermercado, nas casas das madames, no subemprego, na prostituição. Mas não se enganem, são vozes que cantam a sua dor, como sempre cantaram, desde os porões, desde as senzalas, desde os estupros dos patrões. E quando cantam suas dores, mais força ganham, mais rebeldia nasce. Não adianta tombar Marielle, sua voz nas outras retumba, ecoa, voa e pousa na voz de Aniele Franco, na voz de Conceição Evaristo, na voz de Elisa Lucinda, na voz de Djamila Ribeiro, na voz de Talíria Petroni. São vozes de mulheres negras que estão nas universidades, nas academias, nos livros, nos laboratórios, nos escritórios, no parlamento, na poesia. Não adianta tombar Marielle, pois muitas outras mares há. Gente, não tem nenhum outro episódio de lá para cá que tenha me marcado mais do que o assassinato da Marielle. Foi uma coisa assim que me incomodou profundamente e até hoje me incomoda e só aumenta esse incômodo em todos esses outros episódios que têm acontecido que não param. Vou propor para vocês agora, como terceira parte do nosso encontro poético, uma espécie de debate, por assim dizer. Eu chamei de Poetas e Suas Vozes. Eu vou participar somente como mediadora. Então, eu elegi 6 subtemas. Eles são todos advindos dessa grande temática que a gente está abordando hoje. E aí, cada um de vocês vai falar um pouquinho sobre 2 desses temas, desses subtemas. Vocês ainda não sabem qual é, ou quais são, né? Vocês vão escolher letras de A até F, A, B, C, D, E ou F. E aí, cada escolha de vocês é um tema que já está aqui no meu caderno anotado.
Então, vai funcionar como se fosse tipo um sorteio. Não se preocupem, porque a gente não está num momento acadêmico, não é nada aprofundado, é só o como a gente sente todas essas questões, porque todas elas perpassam as nossas vidas, ok? Então, na minha tela eu tenho Eliseu do meu lado, vai ser o primeiro a falar, Dulce está logo após, e Thaís está em seguida. Para eu não me perder, eu vou usar essa sequência, tá bom? E aí eu peço só de novo que vocês não se estendam muito, que é para a gente conseguir fazer tudo nesse bloco. Eliseu, pode abrir seu áudio, por favor? Sim. Me diga, que letra você escolhe? A, B, C, D, E ou F? É. Letra E, de Eliseu? Isso. Legal. Queria que você falasse um pouco sobre essa diferença entre não ser racista e ser ou precisar ser antirracista. Tem uma frase que a gente vê muito aí nas redes sociais, né? Acho que vocês talvez já tenham visto, que diz que não basta não ser racista, as pessoas precisam ser antirracistas. O que você Exato. diz disso, Eliseu? Concordo com você, né? E tem também uma frase também que eu vi circulando no Facebook, né? Que as pessoas têm que ser humano, né? E você precisa ser um ser humano, porque não adianta porque falar, por exemplo, eu não sou racista, porque a maioria das vezes você percebe que a pessoa fala que eu não sou racista, não. A minha avó é branca, é preto, é negro, não sei o quê, como se fosse justificando assim a sua fala. Isso não precisa. E assim, no dia a dia, a gente vai ver, por exemplo, no comportamento de cada um. Não adianta você ter um avô negro, um pai, não sei, bisavô negro, mas você comporta ainda como um racista. E não basta, assim, ser racista na atitude, mas o olhar também, às vezes, fala muito. Por exemplo, a pessoa que encontra, por exemplo, com um negro, não sei se fala, como se chama mesmo, racismo recreativo, né? Que eu falei há pouco, recreativo, né? Por exemplo, você vê um negro, assim, na calçada e você atravessa. E o sistema, a sociedade, já colocou na sua cabeça que o negro é bandido. Eu tive essa experiência aqui. E durante esses tempos que eu estou aqui no Brasil, eu percebi que, assim, que todo negro, assim, no caminho, na calçada, as pessoas entendem, até por saber depois que não é bandido, é isso, aquilo. Não sei se você viu aquele vídeo de um policial nos Estados Unidos, que era de FBI, um policial. Aí um grupo de policiais começaram a abordar ele, né, confundiram ele, até o momento que ele tirou seu documento, aí teve reação diferente, né? E na rua, assim, as pessoas comportam dessa maneira. Agora, não adianta tudo isso, atitude, olhar vai falar muito mais, e você precisa ser um ser humano. Como eu falei no início, que minha foto fala que não tem cor amarela, não tem verde, não tem castanha, tem raça humana. Então, se as pessoas colocassem na cabeça delas que tem uma espécie humana, um ser humano, então acho que não vai ter isso. Não adianta a gente ficar defendendo que meu primo, bisavô, a minha avó é preto, não, eu sou descendente africano. Não adianta. O que é essencial é ter um comportamento, perceber que você é ser humano, a pessoa ao seu lado é o ser humano, tratar todos de formas iguais. Para não alongar mais.
bom, Eliseu, bacana. Vou passar para a Dulce agora. Vocês até podem fazer uma interação se quiserem complementar, mas, né, sendo rapidinho, até pode, tá bom? No momento em que a pessoa estiver falando, terminando a fala, se vocês quiserem complementar alguma coisa. Passando para a Dulce, qual letra você escolhe, Dulce? Eu escolheria também a E, né? De Evaristo, mas eu vou então escolher o C de Conceição. Para não ficar muito óbvio o D, a letra D de Dulce. Então, vou C. Letra C, fala um pouco De sobre Conceição. essa questão do racismo reverso. Essa questão. Vou tentar, né, resumir, né? Porque não é uma questão muito simples. Não, não é. Nenhuma dessas questões. Nenhuma é simples. Como você falou no início do nosso encontro de poesias, ninguém nasce racista, né? Se uma pessoa é capaz de aprender a amar, ela é capaz também de aprender a conviver com se ela é capaz de aprender a odiar, ela também é capaz de aprender a amar, né? Como disse Nelson Mandela. Então, um processo que acontece diferente aqui no Brasil é que o racismo ele é ensinado e aprendido, e nós aprendemos durante muito tempo dentro das nossas escolas que raça existia e que o negro ou pardo ou preto, que é a raça denominada como raça dos negros, né, no Brasil, eram raças com valores negativos atribuídos a ela. Então, toda essa experiência que o nosso amigo Eliseu está vivendo aqui, e que não existe, né, no país dele, porque não foi aprendido essa diferença enquanto raça, nos leva hoje a pensar o quê? Que o movimento negro brasileiro ele tem que ressignificar o sentido de pertença de raça, né? Reconstruir a sua identidade, a qual o país, Brasil, teve como meta o silenciamento e o apagamento das questões da negritude, né? Ressignificar e dar visibilidade, né? Então, o racismo ao reverso nada é do que uma inversão de valores, né? Atribuir ao negro a culpa do racismo sofrido, né? Eu também cito aqui um vídeo que a gente viu essa semana, onde um senhor negro fala que ele é contra a raça negra, que ele não tem raça. Eu não posso dizer isso neste momento, porque a raça é uma construção existente no Brasil para desqualificar os afrodescendentes. Então, a raça existe, eu não posso naturalizá-la como um fenômeno natural, porque a discriminação ela foi construída socialmente e ideologicamente no nosso país. Então, o racismo ao reverso nada mais é do que essa inversão de que o racismo é um problema do negro, né? Por exemplo, no Brasil não se discute a branquitude. O que é ser branco no Brasil? Será que nós podemos dizer que existe essa categoria de brancos no Brasil? Agora, historicamente, quem foi o setor mais discriminado, né? O branco, o negro ou de cor mais clara? Então, é uma discussão complexa. O racismo ao reverso, ela não contribui, ele não contribui. Esses vídeos onde próprios negros desconstroem as lutas do movimento negro é um racismo ao reverso, né? Que não contribui, é um desserviço à luta antirracista. Não basta nós não sermos racistas, né? Não basta nós... como é que é a frase? Não basta nós não sermos racistas, nós temos que ser antirracismo. Então, não é um problema do negro, é um problema de todos nós, seres humanos. Tá certo? Mais ou menos isso que eu penso em relação a isso. Legal, Dulce. Bacana. A Thaís quer falar alguma coisa, ou Eliseu, ou posso passar para a Thaís? Abre seu áudio, Thaís. Estão me ouvindo? Sim. Essa questão de como a Dulce colocou, de colocar uma culpa no negro por o que ele sofre, eu acho que está com capitalismo, né, em todas as formas. Claro que com cada uma bem singular e bem dolorosa, mas a questão também do orgulho de ser hétero,
o orgulho de ser homem, não existe machismo. São coisas que eles pegam, colocam, o opressor coloca contra o oprimido, reproduzindo o que eles mesmos fazem com o oprimido, né? O capitalismo, acho que está nessa junção de não conseguir, não deixar o oprimido ter orgulho ou resistir. Então, de qualquer forma, se ele alguém levantar a cabeça para falar, ele vai rapidamente ser apagado, né? Porque não pode. Tá bom, Thaís. E qual letra você escolhe, então, para eu dar o seu tema? Letra A. Letra A. Lugar de fala. O que você me diz sobre o lugar de fala? Né? Qual é o lugar de fala? Eu acho importante. Vai, pode discorrer. Lugar de fala que você diz, né, em relação ao povo preto, sim, né? Sim. Eu acho importantíssimo, até porque a gente, na literatura, por exemplo, a gente vê autores, são poucos, mas no espaço social mesmo, a gente tem que aprender a escutar as pessoas para poder, até uma forma de apoiar. Quem apoia, às vezes quer falar, mas não quer escutar quem está apoiando. E no Brasil existe um grande problema também, que não existe branco, né? Somos umas misturas, e diferente de outros países, o nosso racismo é o racismo de marca. E aí se vê pela cor da pele, não de origem, né? Então, nós temos o colorismo, existem vários tipos de pretas e pretos, e a gente tem que ficar atento que um preto com quanto mais melanina, mais preconceito sofre. Então, não adianta só falar, mas eu também sou negra, eu também... E a gente não prestar atenção, não deixar o local de fala para quem é quem está precisando mais falar, né? Do que apenas de apoio. Porque é muito fácil na Globo, por exemplo, chegar e falar sobre racismo, que agora, né? Recente agora, que está o mundo inteiro falando sobre isso. E aí vamos falar sobre racismo, mas até quando começou isso, uma semana, quem falava eram repórteres brancos. Então, eles aí foram contestados, então colocaram os negros. E é isso, o Brasil tem que aprender a não apoiar, mas sim deixar a pessoa falar, né? É isso, sim. Ok. Alguém quer comentar em cima do que a Thaís falou? Muito rapidamente. Sim, interessante o que a Thaís falou, porque realmente a luta do movimento negro, LGBT e outros movimentos, outras bandeiras do nosso país, ela começa a ser realmente efetiva quando os próprios marginalizados se fazem ouvir, né? Os que são discriminados se fazem ouvir, quando as mulheres, né, têm o seu lugar de fala e são respeitadas na sua representatividade. Então, é fundamental que a luta e a fala seja de quem está sendo prejudicado. E a gente costuma falar racismo no Brasil. Pergunte a um negro, né? Quer saber o que é desigualdade de gênero? Pergunte a uma mulher. Então, realmente, é fundamental o lugar de... Bacana. Vou passar, então, agora para o Eliseu escolher melhor dizendo, sobraram as letras B de bola, D de dado e F. Não, vou escolher B de Banori. Poesia e resistência. Qual o Opa, papel da poesia nesse contexto todo?
Eu comecei a minha fala hoje dizendo que a voz poética de cada um de nós é fruto, né, de experiência que cada um vive. Então, a poesia serve como um instrumento de combate. E vou citar, por exemplo, como exemplo, a Guiné-Bissau. Nós resistimos colonização por mais de 500 anos. E a luta armada teve início em 1963 e só terminou em 74. Então foram 11 anos de luta armada. Então alguns poetas, né, nesse período usaram a voz, né, para incentivar os combatentes para resistir. Hoje em dia, se eu falo, por exemplo, que a África, o significado da África é resistência, porque a colonização invadiu o continente africano por mais de 500 anos, 5 séculos, né? E dividir a África uma partilha sem a presença dos africanos. E mesmo assim, com a presença europeia nos continentes africanos, eles tentaram impor a cultura, a língua deles, não conseguiram. Então o povo africano em si é um povo assim resistente. E a poesia, tanto na Guiné-Bissau, em Moçambique, Angola, serviu como arma de combate. Hoje eu luto, a minha luta, por exemplo, como poeta, é transformar essa dor do povo em poesia. Pode servir como defesa, como ânimo, de consolo para o meu povo. Então, é resistência nesse sentido. Resistir e usar a poesia como arma de combate e perseverança. Vocês têm que me avisar quando eu tiver com o meu áudio fechado, que eu fico falando e ninguém escuta. Eu ia falar agora. Então, vou passar para a Dulce. Sobraram duas alternativas, que foram as letras D de dado e F. Então, agora eu vou na letra D. D de dado. É para você falar um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra, sobre as polêmicas que esse dia causa em alguns segmentos, e para que serve esse dia, né? Se é só para comemorar ou principalmente para o quê? Sim. Na história aprendida, né? A história aprendida no Brasil, algumas datas surgiram não por vontade ou por deliberação da negritude, mas da branquitude, né? Daqueles que venceram. Vocês viram o Samba da Mangueira ano passado, né? Falando sobre a história, que a história não conta. Então, quando o movimento negro, a partir da década de 1930 no Brasil, começa a criar suas próprias escolas, que foram fechadas depois na época da ditadura, mas criarem suas próprias histórias e estabelecer seus marcos históricos diferentes do oficial, daquilo que era dito oficialmente, ele coloca o 20 de novembro, uma homenagem a Zumbi dos Palmares, em contraposição ao 13 de maio, que era a data oficial da oficial libertação dos escravos no Brasil, né? Deixam de homenagear uma princesa branca que assinou oficialmente um documento que não trouxe nenhum resultado em termos de direito e de garantias de sobrevivência à população negra, e, em detrimento disso, escolhe homenagear Zumbi dos Palmares, um líder, né, da resistência negra, um líder quilombola, né? Então, esse contraponto, que parece não muito importante, é fundamental na luta dos negros, né? Ter as suas referências de negritude, instituindo o Dia Nacional da Consciência Negra, que hoje é feriado em muitos estados brasileiros, mas o que é mais fundamental desse dia, o mais interessante,
é que as escolas no Brasil todo, os movimentos no Brasil todo, fazem a releitura, né, da história dos negros no Brasil. Isso é que é fundamental, isso que é interessante, embora ainda em muitos lugares haja muita polêmica, mas na maioria, né, dos lugares no Brasil, principalmente nas escolas, porque isso já faz parte do calendário oficial, né, das escolas. Então, que se estuda também história da África, história dos quilombos e história de Zumbi dos Palmares. Então, essa é a diferença. A contraposição de uma data oficial que efetivamente não contribuiu, né, para a garantia da sobrevivência do negro, e uma data, essa sim, escolhida pelo movimento negro como referência, né, de memória, né, de ancestralidade, de luta do povo negro. Certo? Tá. Eu só queria reforçar, né? Eu queria só comentar alguma coisa. Posso? Pode? Tá, eu só queria reforçar, né? Porque eu acho que essa data, essa escolha dessa data é preciso, né? É preciso que a gente tire um dia pensando, assim, estou falando do Brasil, tire um dia para pensar sobre a questão de negritude aqui no Brasil. As pessoas precisam pensar sobre isso. Então, eu concordo que essa data tem que existir, e apesar que tem gente que tem opinião diferente em relação, e se existe, por exemplo, dia 25 de maio, é dia da África, e todo dia a gente pensa África, e dia 12 de junho aqui no Brasil é dia dos namorados, todo dia tem troca de beijo, tem troca de presentes, mas a gente precisa ter um dia. Acho que aqui no Brasil a causa exige a luta. E o negro brasileiro precisa conhecer a sua história. Eu acho que quem não conhece a sua história, como aprendi com mais velhos, é um homem vazio, quando você não conhece a sua história. Então o povo brasileiro precisa conhecer a sua história. Durante algum tempo aqui no Brasil, eu já fui em várias escolas, né, no colégio, para falar da África, falar do negro. Então essa experiência que eu partilhei foi boa, assim. As crianças vinham a mim fazendo perguntas de curiosidades, até as pessoas assim de idade assim mais avançadas. Você percebe que tem uma inocência. As pessoas não sabem da sua história. Então é preciso que o povo brasileiro conheça a sua história, porque a luta, a causa exige luta. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o racismo, por exemplo, acho que é frontal, né? É frontal. Aqui é disfarçada. É disfarçada aqui no Brasil. Então, gostei muito da sua opinião, Dulce. Parabéns pela sua resposta. Obrigada, Eliseu. Vou passar para a Thaís. A gente tem 6 minutos dessa reunião, já está acabando. Olha como passa rápido, né? E sobrou para você só a letra F, que é para falar sobre as cotas. Sim. Eu acho essencial que um dia, daqui a menos anos possível, isso não precise mais, mas no momento eu acho que a gente nem tem que debater, é só olhar, entrar nas universidades e olhar, porque agora, em 2018, se eu não me engano, a UERJ conseguiu chegar a 50%, né? Mas foi uma matéria que eu li, eu estudei na FRJ, não vejo isso, não vi isso na época, me formei tem 10 anos, e a gente também é algo que a gente tem que mudar, não é só colocar cotas, né? É mudar no ensino, colocar um ensino de qualidade. Se a gente olhar a história da escravidão no Brasil, porque podem falar, porque não coloca cota sem ser racial, mas social, que também existe. Existem 2 tipos de cotas. Por que colocar esses 2? Porque social é por um motivo óbvio. Agora, a racial, você vai olhar a história do negro,
no Brasil, é o único país que não teve reforma agrária. Até hoje, a gente luta por reforma agrária. Nos Estados Unidos, acabou a escravidão, por isso que tem bairros de preto e bairros de branco. Aqui no Brasil, a gente tem a pista de branco e a favela para preto. Moram brancos? Moram, claro, mas é um reflexo do que aconteceu com essas pessoas que foram escravizadas, foram soltas, tiveram uma suposta liberdade, que foram descartadas e tiveram que se virar. Se você olhar a própria Conceição Evaristo, que tem 70 anos de idade, se formou tem pouco tempo. Ela fez faculdade tardiamente, mesmo assim foi uma vitoriosa, porque ela é negra, ela é mulher e ela tem 70 anos de idade. Você perguntar para qualquer pessoa de 70 anos que concluiu uma graduação, é difícil. Mulher é difícil, negra é quase impossível no Brasil. Isso é uma realidade. Então, eu concordo, eu acho que tem que ter as cotas e que um dia a gente não precise disso. Mas não é fácil chegar e falar somos todos iguais, porque nós não somos. Quem vai procurar um emprego entre um preto e um branco, a probabilidade do branco, sem falar nada, só pela cor, o branco ser o escolhido é altíssima, né? Então, e na rua também, o preto parado, ele é suspeito, e o preto correndo é culpado. A gente tem que começar a pensar no cotidiano antes de falar que nós somos todos iguais e não precisamos de cotas, porque a gente precisa sim. Eu queria comentar, Thaís, é fundamental a gente ter realmente esse conhecimento da história do negro no Brasil, né? Porque essas medidas hoje, que são as medidas de políticas afirmativas, né, que no governo atual praticamente foram varridas dos documentos e das secretarias de governo, né? Essas medidas, elas surgiram porque no pós-escravidão no Brasil, o único projeto que o Brasil tinha para a inclusão do negro na sociedade era a política da mestiçagem, que era o silenciamento e o fim da população negra, porque o nosso país ele já tinha um quantitativo de negros muito grande. O Brasil foi o país que mais traficou escravos, foi o país que demorou mais tempo para abolir a escravidão e com um grande quantitativo de negros. Então, nós demoramos aí 300 anos para tomar alguma medida de inclusão dos negros dentro da sociedade. Vocês vejam que nos Estados Unidos é menos de 30% a população negra, aqui no Brasil é de 85%. E a gente não vê essa população sendo representada nem nas entidades, nem na vida política, nem no empresariado, né, nem nas escolas, né? Tem até um fenômeno degradê, quanto mais aumentam os números de ensino, menos negros nós temos dentro das escolas. Então, são medidas assim fundamentais, né? São medidas de reajuste, né? Como é que se diz, de regulação, né, e que elas não deveriam existir se não existisse o racismo estrutural. Né? Dulce, obrigada. Thaís, foi muito bom você ter citado a Conceição Evaristo, porque é dela que nós vamos falar no próximo bloco, tá bom? Então, até já!